Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como primeiro tópico, nós temos, por exemplo, a sucessão apostólica. Este é o ponto central. Para nós, a Eucaristia só pode ser celebrada por um sacerdote validamente ordenado. Jesus deu aos apóstolos, por exemplo, o poder de fazer isso em memória de mim. Este poder é transmitido através da imposição das mãos, o sacramento da ordem. Bom, durante a Reforma Protestante, os reformadores, com exceção parcial de alguns anglicanos e luteranos no início, rejeitaram o sacramento da ordem como a Igreja o entendia. Eles substituíram o sacerdócio sacramental pelo sacerdócio universal dos fiéis. Consequência: sem um bispo em sucessão direta com os apóstolos para ordenar um padre, não há poder de chaves para realizar a transubstanciação. Para nós, um pastor protestante é um leigo piedoso, mas não possui a marca sacramental necessária para consagrar o pão e o vinho. Bom, a natureza da presença. Transubstanciação versus simbolismo. A diferença no que acontece no altar define a validade do rito. Para nós, a transubstanciação. A Igreja ensina que a substância do pão e do vinho deixa de existir, tornando-se o corpo e sangue, alma e divindade de Cristo. É um milagre ontológico, na essência do ser. Já o protestante, simbolismo ou presença espiritual. A maioria das denominações protestantes, tanto batistas, presbiterianos e pentecostais, vê a ceia apenas como um memorial simbólico. Bom, se o próprio ministro protestante diz que aquilo é apenas um símbolo e não pretende fazer o que a Igreja faz, como converter o pão no corpo real, a Igreja Católica entende que não há intenção sacramental. Sem a intenção de realizar o sacramento, como Cristo instituiu, ele não ocorre. Mas e o caráter sacrificial da missa? Bom, a missa como sacrifício, não é? A teologia católica, consolidada no Concílio de Trento, por exemplo, afirma que a missa é a renovação incruenta, sem sangue, do sacrifício do Calvário. O padre oferece a Deus o próprio Cristo. Qual é a rejeição protestante? Os reformadores rejeitaram a ideia do sacrifício, argumentando que o sacrifício de Cristo foi único e não pode ser repetido ou renovado. Qual é a conclusão da Igreja? Como os protestantes negam que a ceia seja um sacrifício e o transformam apenas em uma refeição de comunhão, eles alteraram a própria natureza do rito, tornando-o algo diferente da Eucaristia bíblica e patrística. Agora veja, qual é a perspectiva histórica? Concílio de Trento, ali de 1545 a 1563. Historicamente, foi nesse concílio que a Igreja respondeu formalmente aos reformadores. Qual é o cânon sobre a Eucaristia? Declarou anátema, excluído. Quem dissesse que o pão e o vinho são apenas sinais ou que a presença de Cristo é apenas pela fé do comungante. Qual é a defesa da tradição? A Igreja mostrou, por exemplo, que desde os padres da Igreja, como Santo Inácio de Antioquia, a Eucaristia era chamada de o próprio corpo de Cristo, unidade visível. A Eucaristia é o sinal da unidade da Igreja. Para a teologia católica, não se pode ter o fruto, a Eucaristia, separado da árvore, a Igreja visível sob a autoridade de Pedro. Bom, em resumo, dos motivos da invalidade na nossa visão. Falta de ordem sagrada. O ministro não possui a sucessão apostólica. Defeito da intenção, o rito protestante não pretende realizar a transubstanciação nem o sacrifício. Defeito da forma. As palavras e o contexto teológico foram alterados para negar a presença real física. Agora, já na observação ecumênica, embora a Igreja não considere a ceia protestante um sacramento válido no sentido de presença real substancial, o Concílio Vaticano II reconhece que esses ritos têm valor espiritual e expressam a fé cristã de nossos irmãos separados, mas não a equipara à missa. Bom, se você gostou desse vídeo, você já sabe, compartilhe, salve esse vídeo porque você irá precisar dele no futuro. Que o Senhor nos abençoe.